Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, né? Então, o tema do Evangelho de hoje é o capítulo 12, e o tema, meu reino não é deste mundo. Esse é o tema de hoje. Os desafios... Décimo, os dois. Dois. Está no primeiro e no segundo. Meu reino não é deste mundo. Os desafios espirituais, esse é o que, né, que todos nós nos encontramos enquanto estamos aqui encarnados. E para que a gente possa entender um pouco melhor, se reportando à doutrina espírita, ela nos esclarece e tira alguns dogmas, algumas coisas que a gente traz de outras épocas, de outros períodos, que nós, aquele feito que morreu, acabou tudo, né? Que não tem mais nada, que isso aí depois vai ser resolvido e tudo mais, né? Isso aí a gente fala com frequência, mas mesmo assim, por mais que se fale também de outros temas, outros assuntos, mas mesmo assim a gente não consegue assimilar. Pois bem, desses desafios espirituais, a gente tirando, né, de lado, a gente vai ver que no nosso dia a dia ainda a gente busca, nas nossas mazelas, no nosso sofrimento, no nosso bem, né, no nosso dia a dia aqui como nós estamos. E Jesus, conhecendo cada ser, cada criatura de nós, o seu íntimo, né, ele sabia do que falava e os exemplos que dava. E nós continuamos sendo assim ainda, né? Gostamos de receber os benefícios, nos comprometer o mínimo possível e dizer, eu estou aqui, né? Faça alguma coisa por mim. Então, tanto é que no reinado do Mestre Jesus, eles queriam, os judeus da época queriam um rei que viesse com seus exércitos para desbancar os Césares da época, né? É isso que eles pretendiam. Mas a proposta de Jesus era outra, né? É aquela que nós muitas vezes temos par dela. É a questão espiritual, né? O espiritual. E muitos de nós ainda continuamos tendo dificuldade de entender o Mestre Jesus nesse sentido, né? Sabendo que é um espírito, o maior espírito de luz que já, né, põe o pé na terra, foi ele que produziu a nossa morada e tudo mais. Mas mesmo assim a gente se desfaz de desentendido e não quer fazer as coisas que veio bem a calhar a leitura de hoje da mensagem, né? O aluno preguiçoso, pouca vontade, né? Pouco isso, pouco tudo. Então todos nós temos as nossas mazelas, os nossos feitos, ou melhor ainda, o que não fizemos no ontem. E ela continua, como dizia a mensagem, continua aqui com nós. Então a gente vê assim, se eu quero ter saúde, muito bem, mas a maioria entende que para mim ter uma boa vida, eu quero ter saúde, quero, né, para mim, para meus familiares, basta eu pedir, né? Mas o Evangelho tá cheio ali, ajuda que o céu te ajudará, né? E o Mestre Jesus vem e diz, ó, se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, diria esse monte de transporte daqui para ali, e ele vai acontecer, né? Mas é mais cômodo a gente ficar quieto, né, com as nossas coisas guardadas, íntimas, né? E a gente não fazer. Mas daí vem a doutrina
que saiu da mão do Mestre Jesus, a doutrina espírita, né? Eu irei, mas enviarei o Cristo Consolador. É bom que a gente sempre repita isso, para que a gente possa entender. E para vos salvar. Está aqui a doutrina espírita, Consolador prometido, né? Mas nós continuamos ainda no mesmo ritmo, nos mesmos afazeres. Então chega o período de festividade da criatura humana, lá vamos nós, né? Afinal de contas, eu tenho meus lazeres também, né? Então tem que ter, né? Aproveitar esses lazeres, né? E a gente não se disciplina. Mas a doutrina diz o quê? Que nós devemos ter perseverança e disciplina, né? E as outras coisas vão nos sendo dadas conforme nós nos encaixamos dentro dessa realidade. As nossas reformas íntimas, reforma moral, né? Não essa moral, né, da criatura humana, moral espírita, aquela que mexe com o eu espiritual, né? Então essa que faz necessidade, que faz sentido para cada um de nós, no nosso dia a dia. Porque enquanto nós não mexemos com nossas coisas, nós não vamos entender, como nosso Mestre Jesus, né, o seu reinado aqui na Terra também. Porque a gente fala muitas vezes, mas a gente não entende, né, ele como o Mestre, como o Rei, né, que já pisou nessa terra, dos ensinamentos todos. E veja que ele pegou todos os dados para nos passar das coisas mais simples, para que a gente não tivesse dificuldade em assimilar, ter o entendimento da sua fala, né? E mesmo assim a gente faz de conta que não consegue entender. Então, aqueles que têm algum conhecimento da doutrina espírita, eles sabem que uma boa obra, um bom livro, ou mesmo o Evangelho, se tu não entende aquele tema ou aquele capítulo que você abriu hoje, e você na tua prece pedir à noite, olha, me ajude, para que eu possa entender esses temas tratados, esses ensinamentos. Com certeza, outro dia de manhã, quando ele vai, aqueles que têm o hábito de fazer o Evangelho de manhã, e tem tempo, né? Ele vai começar a entender assim, poxa vida, como é que eu não tinha entendido? Diz, hoje tive uma grande ideia, como é que eu consegui entender? Né? Mas a gente não admite que os benfeitores tenham trabalhado a nossa mente enquanto dorme, né? Isso também faz parte da gente. Fala do nosso orgulho, das nossas vaidades, a gente também não admite, né? Então você vê assim, quanto que a gente tem que mudar para entender e para realmente admitir o Mestre Jesus como mestre, o maior ensinamento que já teve aqui, né? Aquele que leva, ela fala dele mesmo. Se queremos chegar um dia próximo a Deus, vai ser através das mãos do Mestre Jesus. Senão ali a gente não vai chegar, né? Mas dizer assim, ó. Os desafios espirituais envolvem lidar com a intensidade das mudanças, exigindo maturidade, foco, disciplina para a ação e transformação e tratar batalhas internas, autoconhecimento, priorizando a saúde mental e ao autocuidado. Saúde mental, né? Porque aquilo que a gente muitas vezes não entende é que se eu não falei, não aconteceu nada, né? Mas o nosso pensamento dá chicotada para todo lado, né? Ele não para nunca. Não para nunca. E ali é que está a questão, né? O que pensamos
E já vimos, a espiritualidade é a voz alta. Essa voz que a gente, né, da matéria está falando. Então, essa é a detalhe, que para muitos de nós não está acontecendo nada, mas você está pensando tudo e fazendo tudo. Né? O cuidado, o autoconhecimento, forma mental. E Jesus também deixou esse ensinamento para nós que a gente tomasse cuidado sobre isso, né? Mas é como dizia a mensagem que foi lida. Você aproveita aquilo que você quer. Quando a gente não quer, não se pode fazer nada, não é mesmo? Né? Então, a espiritualidade trabalha firme, o teu benfeitor trabalha firme do teu lado, mas você, né, não se move para lado nenhum. E muitos de nós ainda questionam, não, mas eu não falei, eu não disse nada, eu não, né? Não disse, mas pensou, que é pior ainda, né? Pior ainda. Então, do nosso meio e na nossa volta, no lugar em que vivemos, no lugar em que trabalhamos, né? Então a gente tem que tomar bastante cuidado com aquilo que a gente, né, a gente está fazendo. Somos responsáveis pelo lugar que moramos, pela cidade que moramos, que estamos, que nos foi colocado. E pelo trabalho que nos foi dado, para ganhar honestamente, né, o pão. Não é isso que diz o Evangelho? Ganharás o teu pão com o suor do teu rosto. Né? Mas muitas vezes tu está fazendo uma coisa braçal, como eu disse antes, e o pensamento está em outra direção. Mas eu não sei o que acontece, porque eu não faço nada, mas acontece tudo comigo. Não faz? Né? Como que não faz? Nosso pensamento. Então, muitos entendem quando diz mestre, quando entrares nos teus aposentos, fecha a tua porta e ali faça a tua prece, a tua oração. Então, muitos entendem que tem para tu fazer as tuas preces, tem que fazer os berros, os ritos, né? Ele passa a ser escutado. E não é necessário, né? O mesmo pensamento que eu estava falando para vocês antes, você pode fazer, né? Você pode fazer a tua prece, por exemplo, em local, muitas vezes que não é adequado você falar, ou que vai trazer dificuldade para outras pessoas, você pode fazer a tua prece eventualmente. E a eficácia é a mesma que se tivesse saído o som da tua voz. A eficácia é a mesma. Então, se diz assim, disciplina, né? A gente tem a disciplina. Pode mudar o ambiente que você está através... Lógico que sim, né? Como que não? Então, tem bastantes atitudes, formas de nós tomarmos que a gente pode, que acontece a nossa mudança. Então, não é de um momento para o outro que você vai mudar as suas atitudes. A gente muda nossas atitudes, né? Muitas delas, nós vamos ficar felizes da vida se quando sairmos daqui desse plano, deixar o corpo, né? Desencarnar, você tenha assimilado essas atitudes. Algumas delas não, né? Então, aquele negócio, não, agora já sou outra pessoa, porque eu fui... Não. Porque tu leu o Evangelho uma ou duas vezes, ou porque você viu aquela obra, ou aquela outra obra, né? Então, não é assim, né? Até porque muitas vezes as pessoas dizem, não, eu li aquela obra, eu adorei, eu gostei. Sou outra pessoa a partir dali. Ah, tá, muito bom. Só que a gente sabe que para isso acontecer, essa mesma obra que a pessoa está falando, no mínimo você tem que ler 3 vezes para depois passar a estudá-la. Senão não. Diz, não, mas eu li e estudei já ao mesmo tempo.
está se enganando a si próprio, porque a gente não faz isso ali, né? Ele não consegue. Né? Tem coisas que você passa muito tempo, né? Muito tempo. Dizia uma pessoa, só para ter uma ideia, dizia uma pessoa hoje para mim, eu encontrei ela no mercado, ela disse assim, eu sou espírita ainda. Que bom, que bom. Diz assim, uma dessa eu vou lá na casa. Sim, fica à vontade. Diz, nós estamos lá, né? Diz, eu não sei mais mesmo que dia que é. Diz, é segunda-feira ainda, né? Pois é, mas e horário? Diz, aquela mesmo que quando tu era espírita, era 8 horas. Então, para tu ver assim, ó, e essa pessoa realmente, ela ficou um bom tempo vindo, né? Mas o que chama atenção é assim, como é que a gente esquece rápido, né? Então, só para dizer para vocês assim, que esse efeito, para estar impregnado no meu ser, assim, aquele propósito, aquela mudança da realidade, precisa mais tempo do que isso, nessa mudança, né? Porque para mim ter o hábito e ter o costume, assim, ter criado aquela formação assim, de não pensar mal das pessoas, ou desejar isso, ou desejar aquilo, você vê que a gente tem que fazer um caminho. Senão isso vem natural na cabeça da gente, né? Daí você vê as pessoas assim, não, mas também se tratando daquela coisa, ficando, Beltrano, né? Vê como é que é? Se tratando, né? Quem sabe, em alguns pontos, posso ter razão, né? Mas sabendo que a gente, como se diz assim, adora aquelas questões lá, quando tu lê, principalmente a Bíblia, né? Que quando a pessoa diz assim, fulano está profetizando, né? Isso aí é uma profetização, quando você faz para os outros, isso aí é via de duas mãos, né? Ele vai lá e volta para você. O que é teu, fica contigo, né? Então é bom quando a gente começar a pensar alguma coisa assim, olha, né? Então, por esses fatos, por esses dados que a gente tem, assim, nós realmente ainda estamos na condição de entender Jesus como nosso mestre, né? Que nos ensina. Estamos aptos a defendê-lo, né? Você às vezes vê pessoas com algumas dificuldades, com algumas enfermidades, com isso, com aquilo, e acha que aquilo se deve por causa da sua sensibilidade, mediunidade, alguma coisa nesse sentido. E que a partir do momento que ela começa a fazer alguma coisa, ela queria fazer alguma coisa, está em contato com a espiritualidade, ela vai aliviar o sofrimento, né? Vê como é que é a proposta. Desde quando que um doente pode atender outro doente? Viu como é bom a gente refletir, a gente analisar o Evangelho, os ensinamentos de Jesus? Até onde a gente sabe, o Mestre Jesus não pegou nenhum dos seus discípulos, né? Com enfermidades severas para atender. Então, é esses cuidados que a gente tem que ter para o nosso dia a dia, né? As características de Jesus, conforme interpretações cristãs, baseadas nos seus ensinamentos e exemplos: amor, humildade, serviço, justiça, verdade, felicidade, e perdão, misericórdia. Nos seus, eu sou o pão da vida, a luz do mundo, o bom pastor. No Evangelho de João, que revela a sua intensidade, é missão divina
de ser o caminho para Deus, via de salvação, amplamente documentada no Evangelho do Novo Testamento, com base no relato bíblico, destaco-se amor incondicional. Demonstrou amor através do sacrifício próprio e do caminho e do acolhimento. Grupos marginalizados pela sociedade da época. Amor e compaixão. Jesus demonstrou amor incondicional, curando o doente e se compadecendo das aflições das pessoas, sempre buscando o bem delas. Delas e de nós, que aqui estamos, né? Que somos mais assim, desejoso ou necessitado dessa misericórdia, né? Nós todos. Porque enquanto nós estamos aqui encarnados, temos necessidade de alguns aprendizados, corrigir muitas falhas, muitos defeitos. Aquele entendimento que muitos de nós temos em que, não, eu já me posiciono na condição, né, de fazer alguma coisa para alguém. Eu posso fazer, no sentido assim, uma prece, desejando que a espiritualidade maior interceda em favor daquele irmão, daquela irmã, né, no seu sofrimento. Mas ainda não estamos nessa condição de um diferenciado maior. Falo, claro, no sentido assim, quando nós estamos aqui na casa espírita, não, porque o fulano dá passo, o ciclano também dá, porque, né? Veja bem, nós ainda somos devedores. Somos devedores. O passe que ali é administrado, muitas vezes, que sai pelas mãos de cada um de nós, é a espiritualidade da casa que ali administra. É bom que a gente entenda, né, bem essa parte aí, quem está dando principalmente. Quem está administrando o passe, principalmente. Saiba disso. Que dele ali se dispor, se tem dele, da parte dele ali, é uma vontade de fazer o bem e que aquele irmão receba os benefícios necessários naquele momento. Né? Mas não que a gente faça parte de um diferencial ainda. Como se diz, estamos no treinamento, no andar. Tem dia, tem semanas, né, que estamos bem. Dá para dizer até que a gente faz bonito. Outra semana, nem tanto. E algumas semanas, né, fica a desejar. Fica mais ou menos tipo aquela dança do Siri, né? Vai lá, para cá, vai para frente e volta de novo onde estava. Né? Então, todos nós temos essa necessidade. Se estamos aqui, é porque tem algumas coisas a corrigir. Onde é que o encarnado paga, resgata os seus débitos, ou aprende a conviver em sociedade ou em família, enfim. Tem alguma coisa, é aqui junto com os demais. Né? É comum a gente escutar das pessoas, eu não suporto a aglomeração de pessoas, aquilo me dá uma giriza, não dá. Né? Agora, nesses dias de festividade, né? As pessoas se confraternizam e tudo mais. E tem uns que gostam, lá escolhe a casa de alguém, né? Vamos lá no final dessas. Deus, o livro não vejo a hora. Né? Quer dizer, nós estamos aqui para quê? Treinar essa parte. Né? Treinar essa parte. Escutava o Haroldo outro dia dizer assim, será que tem um lugar especial lá no alto para botar todas essas pessoas com gostos, entendimento e são diferenciados umas das outras, né?
Porque somos muito diferentes umas das outras, né? No nosso dia a dia. No nosso profissional, nos nossos afazeres. Então, nos nossos propósitos também. Principalmente nos nossos propósitos, né? Então, até que nós tivermos o propósito de honrar o nosso Mestre Jesus e entendê-lo, aceitar as orientações que é dada e esclarecida para nós, com certeza a gente colhe benefícios. Né? Certeza absoluta. Agora, quando a gente começa a se distanciar, ou ponhar em dúvida, mas será? Pois é, né? Isso. Ah, olha. Então, a doutrina espírita ela não traz uma crítica, uma observação, isso ó, dessa maneira é errado ou não é errado. Cada um escolhe aquilo que quer, porque ela vai pagar por aquilo que ela escolheu, né? Se o nosso Pai Celestial nos deu liberdade de fazer essas, quem somos nós para dizer assim, ó, aquele segmento não é assim, pode ser por isso? Não passa, né? Você vai ter todo o tempo do mundo para depois resgatar e fazer o que tem que fazer, né? Porque o calendário só tem aqui quando nós encarnados. Lá desencarnado não existe calendário. O tempo, né? Então, tem muitos que estão lá 1000 anos no baixo umbral e acham que foram para lá ontem, né? Mas as coisas estão passando, né? Vai evoluindo. Então, esses cuidados de fazermos, todos nós temos que ter. Porque essa oportunidade, por exemplo, que nós estamos tendo hoje, ela é única no nosso meio, ela é única. Será quando que nós vamos ter essa oportunidade? Nós vamos ter merecimento para ter essa oportunidade. Quando é que isso vai acontecer? Segundo os estudiosos ainda, né? Às vezes falam na mídia e faz algum relato, consta lá que se a humanidade tem 8 bilhões ou milhões, que eu não sei nem pronunciar certo esse número, que é bastante, né? Mas no plano espiritual tem o dobro disso aí. Tá? Para encarnar. Daí a pergunta que eu, particularmente para mim, né? Em particular, o que eu fiz para merecer esse privilégio de reencarnar hoje? Né? O que os meus familiares fizeram para que eu tivesse intervisto, olha, dar essa oportunidade? E aqueles demais não. Hã? Aí você vem com toda uma estrutura da espiritualidade, né? Mentores, benfeitores, tem um mentor muscular, conselho, treino, projeto reencarnatório. Aí eu chego aqui e começo a fazer bobagem. Ou melhor ainda, não faz nada. De bom, né? De bom. Daí um porque eu faço isso, porque outro faço aquele outro, porque, ah não, mas o fulano, olha, o homem tira com a mão. Aí outro não sei o quê, tá? Mas o fulano que tira com a mão ou põe com a mão, será como é que fica a coisa? Depende de alguém, porque ele não manda em nada também. Ele está ali para corrigir também, tipo nós, tem as suas, né? Seus desavenças para corrigir. Como é que fica daí? Mas daí aquela doutrina que saiu direto da mão do Mestre Jesus e está aí até hoje, a espiritualidade dá um respaldo e diz, olha, dessa maneira. Aí eu não sei, pois é, não sei se é meio confiável, né? E daí quando é apresentado para cada um de nós, nossos feitos, o que a gente tem que fazer? A gente pula fora, a gente corre, né? Já, mas me dá um medo, né? Meio me apavora, tem que estar com medo mesmo, tem que se apavorar.
todo esse tempo não está tomando nada para fazer conta da vida, né? E a gente vai se apavorar mais ainda quando desencarnar. Aí que o pavor vai ser, né? Que passou tudo uma existência, tudo um suporte, como se diz, e não aproveitou nada. Botando um lado mais chulo da coisa do nosso dia a dia. É como se você trabalhasse para uma empresa, essa empresa dá todo o suporte, todas as condições para você produzir, para você vender, para você fazer a entrega, e você fica de braço cruzado, né? Qual é o interesse que vai ter para investir nessa criatura? Né? Assim é os benfeitores, a espiritualidade. Eles vão cuidar da vida, vão cuidar daqueles que têm interesse, daqueles que querem. E deixa isso aí, a hora que ele se acordar, que ele quiser alguma coisa, daí a gente vai ver o que pode fazer. Né? Porque se tu for ver hoje no nosso meio, a gente não se condói por ninguém e falamos que somos cristãos. Na nossa cidade mesmo, a gente tem bastante pessoas que passam por enfermidade, passam por dificuldade, por todo tipo de coisa. Quantos de nós se lembram de fazer uma prece por eles? Arrisco dizer até o seguinte, ó, que muitos dos familiares não fazem, né? E será que elas nunca se perguntaram por que ela faz parte da família? Elas estão ali para quê? Para ver o familiar dela sofrer dia e noite ali e não se emendar para fazer alguma coisa? Né? E o que diz o ensinamento do Mestre Jesus? Que ganhasse de graça, dai de graça que ganhasse de graça. O ensinamento, a prece, a gente não ganha de graça? Nós não recebemos nossos benefícios de graça? Qual é a dificuldade da gente passar para frente? Daí quando você fala em orgulho, humildade, diz, não, eu não sou orgulhoso, sou uma pessoa bem tranquila, essa parte só resolvido. Será? É uma coisa assim para início de ano para a gente refletir. E ver qual é os pontos que a gente pode mexer, né? Humildade e serviço. Ele veio para ser servido, mas para servir, lavando os pés dos seus discípulos, dos apóstolos, né? Nós, ao contrário, não que a gente deva ser próximo, ser parecido com Jesus, longe de ser, a gente está muito longe disso, né? Mas o que ele fez aqui é mostrar como nós deveríamos nos comportar no nosso dia a dia. É dessa maneira. Não é para nós sermos igual, né? Porque até a gente não vai conseguir ser. Vamos conseguir mudar, por exemplo, a direção de um camponeiro, de uma cidade, de um estado? Claro que não. Mas no meio que a gente está, começa a mudar alguma coisa, não é verdade? As nossas atitudes. Então é isso que falta. Justiça e ingratidão. Jesus defendeu a verdade e a justiça, vivendo com retidão, sem ceder à corrupção ou à injustiça. Manteve-se fiel à sua missão, ao que acreditava ser a vontade de Deus, mesmo sob extrema pressão, sofrimento no jardim. Foi fiel à vontade de Deus, mesmo diante do sofrimento, aprendendo a obediência através do sofrimento. Hoje se falava ali nos estudos ali, ó, né? Muitos de nós, por que eu? Por que essas coisas acontecem comigo? Né? Seja na enfermidade, seja em outras coisas que tem. Né? A pessoa tem uma perda, ela se desespera. Por que isso? Onde é que se viu?
fulano, ciclano, nunca acontece nada, só comigo que acontece. Por que teria que acontecer com os outros? Né? Então a gente pode demonstrar muitas atitudes, né? Nosso desespero, aquilo que a gente é, nosso equilíbrio, nosso dia a dia. Né? A felicidade, a verdade, a sabedoria, seus ensinamentos eram repletos de verdades. A autoridade revelando a vontade de Deus e o caminho para a vida. Afirmava ser o caminho, a verdade e a vida, mantendo um discurso de integridade, honestidade em todos os seus ensinamentos. Se falamos que somos cristãos, a nossa fala também deveria ser sim, sim, não, não, né? Que não serve para mim, não serve para os outros, na verdade. Se eu puder ser útil, puder ajudar, a gente não deve se portar, ah, não, mas agora, naquele horário, puxa vida, né? Uns porque tem que trabalhar, outros porque é na hora da sexta, outros porque, né? Não tem que fazer. Se tu quer ser cristão, sim. O foco do propósito tinha um foco inabalável em sua missão de buscar e salvar os pedidos, não se desviando de do seu propósito divino. Então, nosso propósito, sem se desviar, seria a busca, né, dos ensinamentos de Jesus, nosso propósito, sem nos preocupar nem com um lado nem com o outro, com o ciclano, com o beltrano, o que achou, o que deixou de achar. Se eu entendo, se eu já entendi o Evangelho de Jesus, né, eu vou fazer a minha parte, não é verdade? Se no dia da doutrinária, que é o amparo pela espiritualidade da nossa casa, se tiver mais gente, ótimo, a gente fica feliz com isso. Mas se nós tivermos só, por que não? Vamos fazer só, né? Compartilhar uma coisa com vocês que já foi passado. Na época ali da pandemia, então a diretriz era para que todos ficassem em casa, ninguém saísse, não podia se aglomerar. A nossa casa nunca parou de fazer a doutrinária. E nós também ficamos meio assim, né? Como é que a gente vai fazer? Nós viemos aqui onde nós estamos aí, no primeiro dia, pensando assim, ia fazer o evangelho, pedir, né? As pessoas da nossa cidade, as pessoas que estavam precisando, aqueles que estavam internados, aquelas famílias que estavam, né? Em desespero. E ele pensou, uns minutinhos lá, a gente, né? Está resolvido. E começamos a fazer o evangelho, terminamos 15 para as 9. O mesmo horário que nós começamos aqui agora. 15 para as 9. E nos outros dias consequentes, que daí foi vindo mais, quem que veio mais, acho que foi o Márcio, que veio mais uma pessoa. Não chamemos os demais porque, lógico que eles iam vir, mas já por causa da recomendação que não era para aglomerar. Como a doutrina diz assim que devemos também obedecer às leis que regem o nosso município e o Estado, seguimos a risco que nos é orientado. Mas todas elas, toda segunda-feira, o Evangelho, a espiritualidade tomava, né, cuidado de terminar a explanação, a fala, a explicação do Evangelho, 15 às 9. Então, para você ver assim, somos nós que fizemos alguma coisa? É nós que decidimos alguma coisa na segunda-feira ou é a espiritualidade? Lógico que é a espiritualidade. E se nós nos disciplinarmos, buscarmos esse ensinamento, teremos os benefícios, né? Então, o convite para todos nós é que, nesse calendário que agora se inicia, que possamos refletir no início desse ano, né?
reafirmar os nossos propósitos com Jesus, né? A espiritualidade maior, nosso mentor, nosso benfeitor, que a gente possa ter mais acerto do que erros, né? Mais certeza do que dúvida, né? Porque a gente não sabe quanto tempo iremos ficar aqui. Nenhum de nós sabe, não é verdade? É aquilo que está no Evangelho. O que o imprudente dizia à noite? Preocupado, dizendo assim, olha, já sei o que vou fazer. Derrubarei meus celeiros, construirei outros maiores para armazenar todos os grãos que eu tenho, porque eu tenho muitos grãos, tenho muitos bens. E vou dizer para a minha alma, né? Come, bebe, ostenta, porque tu tem muita coisa para guardar. Mas o alto nessa mesma noite diz assim, insensato que tu és. Essa noite mesmo terá que prestar conta da tua passada por aqui, não é? Então, a recomendação para nós do nosso dia a dia, para aqueles que não têm o hábito de fazer a prece à noite, é bom que faça, né? Porque a gente não sabe se vai de manhã cedo vai desencarnar dormindo. Pode acontecer, né? E qual é os dados que você direcionou o teu espírito para que lado, né? Porque de repente o camarada toma uma surpresa medonha, foi deitar numa cama box e acorda na vala, no banhado, né? Tu vê, vai tomar e pode acontecer, não é verdade? Né? Então é essas prudências que a doutrina nos chama a atenção e faz com que a gente, né? Então o que a gente adquiriu, o que os teus bens tu tem, faz isso, foi aquilo, a roupa bacana, assim, tudo é bacana, né? Mas o que é demais de propósito, o que é bom mesmo, é que a gente entenda que o reconhecimento honre o nosso mestre, né? Que é o mestre Jesus. Que ele não é só por causa assim, não, mas ele está lá no alto, né? Não, o mestre Jesus está em toda parte. Cada ação que a gente faz, né? Cada propósito que a gente faz. Ou deixou de fazer também, não é? Com tristeza ele vê muitas vezes quando a gente deixa de fazer. Tá? Era isso que eu ia comentar hoje à noite. Que Jesus possa nos abençoar, nos amparar, nos dar força quando a gente dá aquelas derrapadas feias, né? E retomar de novo, porque sempre temos tempos para retomar, né? E fazer as coisas certas. Muitos de nós dirão assim, mas como que eu vou fazer as coisas certas se eu não sei o que é certo? Minha irmã, meu irmão, se tu botar a cabeça no travesseiro, né? Sem pensar nas outras coisas, tua consciência te dirá o resto. Nunca falha a consciência, né? Que é o dom de Deus ali. Ele vai dizer assim, ó, qual é a direção que tu deve tomar. A atitude que a gente deve tomar. O problema é que quando você põe a cabeça no travesseiro, você não quer pensar nessas coisas. Daí a tua consciência fica abafada ali. Né? Que Jesus nos apare. Assim seja.